Olá, galera da internet. Bem-vindos ao Jamil Giral. Eu sou o Jamil Silva e para o episódio de hoje eu vou tratar do ING em textos em inglês. Para esse episódio de hoje eu não vou tratar muito sobre regras, como é que você usa o ING, depois disso, depois daquilo. O que eu quero falar mesmo é somente do uso dele em textos, porque o que acontece é que normalmente as pessoas associam o uso do ING em inglês com gerúndio em português. Por exemplo, o que é gerúndio em português? Andar, andando, caminhar, caminhando. E o que acontece não é bem assim. Quando você vai ver o uso do ING na prática em inglês, ele sai desse uso, né? Mas como as pessoas normalmente associam mais esse uso do ING, eu resolvi chamar a atenção do ING em inglês para suas outras funções. Por exemplo, nós temos a palavra learning, que vem da palavra learn. Aí você tem learn, aprender, learning, aprendendo. Contudo, a sua tradução vai um pouco mais além disso. Na realidade, learning pode ser aprender, aprendendo ou, se não, aprendizagem. Isso de acordo com o sentido do texto. O sentido do texto é que vai nos dizer qual será a sua tradução mais certa para aquele momento. Vamos ver aqui alguns exemplos de learning. They are learning how to get more information from their teacher. Então, eles estão aprendendo. Então, aqui é alguma coisa que está acontecendo agora. Eles estão aprendendo como obter mais informações do professor. This is a new way of learning about business. Então, essa é uma nova forma de aprendizagem, essa é uma nova forma de aprender sobre negócios. Então, em termos de tradução, learning nessa frase poderia ser aprendizagem, aprender. A terceira frase nós temos This is part of the learning process. Então, isso faz parte do processo de aprendizagem. Então, aqui no caso, learning teve a tradução de aprendizagem. Learning is essential to life. O aprendizado é essencial à vida. Ou aprender é essencial à vida. Aqui em português você poderia usar as duas traduções. Vamos ver aqui um novo exemplo que é reading. Read, ler, reading, lendo. Mas, na realidade, ele pode ter a tradução de ler, lendo e leitura. Aqui na frase nós temos She is reading an interesting book. Então, ele está lendo um livro interessante. É algo que ele está fazendo agora ou algo que ele está fazendo em um espaço de tempo, porque às vezes você não consegue ler um livro em uma sentada só. Você gasta 2, 3, você gasta um tempo maior para ler o livro. Reading is an excellent activity. Então, aqui na frase nós temos ler é uma atividade excelente ou a leitura é uma atividade excelente. Você poderia traduzir essa frase de uma dessas duas formas. You will need to improve your reading abilities. Então, você precisará melhorar as suas habilidades de leitura. Então, reading nessa frase teve a tradução de leitura. Em termos de pronúncia, para a leitura não importa tanto a pronúncia, mas só para você ver como é que fica a pronúncia de reading, quando você coloca o ING na palavra. Então, reading, na realidade, nós brasileiros só vamos escutar até o N, reading, reading. Mas, na realidade, a pronúncia correta dele é um N com um G bem fraquinho, reading. Você vai observar essa pronúncia quando um estrangeiro, um americano, um britânico, falar bem devagar ou pronunciar essa palavra bem pronunciada mesmo. Aí você vai escutar um reading, playing, mas normalmente a gente só vai falar sem o G mesmo. É reading, playing, studying e por aí vai. Só para você ter uma noção básica de como acrescentar esse ING nas palavras, nós temos aqui, por exemplo, se a palavra terminou em Y, independente se antes é uma vogal ou se antes é uma consoante, você simplesmente coloca o ING. Play, playing, study, studying. Quando a palavra terminar em E, aí ela entra aqui na segunda regra, que você vai ter que tirar o E e colocar o ING. Então, make, making, drive, driving, have, having, take, taking. Acontece em alguns casos, por exemplo, o verbo to be que termina em E,
Nesse caso, você vai simplesmente acrescentar o ing, você não vai tirar o e. Então fica be, been. Outra palavra também, outro grupo de palavras também que terminam em e você não vai tirar o são as que terminam em ie. Por exemplo, nesse caso, terminou em ie, você vai acrescentar y e ing. Lie, line, die, dine, tie, time. Para o próximo grupo, nós temos as palavras que terminam em consoante, vogal consoante. Nesse caso, você terá que dobrar a última consoante e depois acrescentar o ing. Stop, stopping. Run, running. Forget, forgetting. Begin, beginning. Win e winning. Só que em alguns casos, por exemplo, nesse próximo grupo aqui, todas elas terminam em consoante, vogal consoante, mas você não vai dobrar a última consoante porque essa é uma regra que vai ser centrada na pronúncia. Quando você tem aí palavras de mais de 2 sílabas, se a primeira sílaba for mais forte, você não dobra. Por exemplo, como é que eu falo essa palavra? Eu falo happen ou eu falo happen? Se eu falo happen, eu dobro, mas como eu não falo, eu falo happen, então eu não dobro a última consoante. Então vai ficar happen, happening. Da mesma forma, eu falo a próxima palavra, como que eu falo a próxima palavra? Enter ou enter. Se eu falar enter, eu vou dobrar, mas como eu não falo enter, eu falo enter, então eu não dobro. Enter, entering. A próxima palavra também é offer ou offer. Se eu falar offer, eu dobro a última consoante, mas como eu não falo offer, a pronúncia da palavra é offer, eu não vou dobrar o R, eu vou simplesmente acrescentar o ing. Então, offer, offering. A próxima palavra, suffer. Eu falo suffer ou suffer. Se eu falar suffer, aí eu dobro. Mas como eu falo suffer, então eu não vou dobrar o R. Então, suffer, suffering. Já para as palavras que terminam em x, eu não dobro, eu simplesmente acrescento ing. Fix, fixing. Também as que terminam em w, eu também não vou dobrar, então eu simplesmente acrescento ing. Snow, snowing. Aqui não entra em nenhuma regra, simplesmente acrescentar ing. Walk, walking. Aqui também fart, sem nenhuma regra também, é só acrescentar ing. Fart, farting. Watch também não tem nenhuma regra, é só acrescentar ing. Watch, watching. Vamos ver então aqui agora como fica esse ing nessas frases. Essas frases eu tirei de textos separados pela internet. Então, primeira frase nós temos on examining blood from Spanish flu survivors. Aqui nós temos uma preposição, é uma regra bem básica em inglês, sempre após preposição, se for verbo você usa o ing. Mas nesse caso aqui, por exemplo, nós temos ao examinar o sangue. Então, nesse caso, o ing vai ter aí uma tradução de infinitivo, ao examinar. Se eu traduzir ao examinando o sangue, talvez em português vai ficar um pouco estranho. Então, examinar, ao examinar o sangue dos sobreviventes da gripe espanhola. Vamos ver a próxima. Economic turmoil is creating a new class of casualties. Economic turmoil is creating. Então, essa crise econômica está criando. Aqui realmente a gente pode colocar o ing mesmo, a tradução como sendo ing mesmo em português. Why is there suffering if you are good? Então, por que existe sofrimento se você é bom? Então, nesse caso aqui, suffering está no sentido de sofrimento. Então, nem sempre é sofrendo. Although Bob Kane achieved renown for creating the fictional superhero Batman. Então, apesar de Bob Kane ter atingido uma fama por criar, aqui nós temos uma preposição, logo após preposição, em inglês é uma regra bem básica, você realmente vai ter que usar o ing. Mas, apesar do Bob Kane ter atingido fama ao criar, seria uma tradução interessante em português. This list identifies some who made notable contribution with enduring impact. Então, essa lista identifica algumas das pessoas que tiveram contribuições marcantes com impacto duradouro. Então, aqui no sentido de enduring, de duradouro, e não simplesmente durando ou durar. Próxima frase que nós temos é: Architects in large cities design structures in a way that reduce noise and yet made living as comfortable as possible. Então, os arquitetos em cidades grandes
desenharam estruturas que, de uma certa forma, reduziram o barulho e fez a convivência mais confortável possível. Então, living aqui no sentido de um substantivo, a convivência, a vivência. Now, architects are designing structures which reduce undesirable noise. Agora os arquitetos estão desenhando. Aqui agora design está no sentido que nós geralmente associamos para ele, que é o ing, de desenhando. E para a última frase nós temos: You can switch off most of the more demanding features. Você pode desligar ou desabilitar algumas das características ou das funcionalidades mais exigentes. Uma tradução foi um pouco fora do sentido, mas mais ou menos isso. Então, demanding, exigir, exigentes, no sentido aqui dessa frase, exigentes. Então, você pode desligar ou desabilitar algumas das funções mais exigentes ou que demandam mais do aparelho. E assim nós ficamos com o episódio de hoje. Você pode perceber que o ing nem sempre é o gerúndio que nós estamos normalmente acostumados em inglês. Em texto você precisa prestar bastante atenção, porque ele vai sumir às vezes a tradução de, por exemplo, learning, aprender, aprendendo ou aprendizagem. Você deve deixar o contexto te guiar. E então por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse episódio. E se você quiser ajudar o canal, não se esqueça de se inscrever, compartilhar esse vídeo e marcar um like. Te vejo em um próximo episódio. Bye, bye!